Áries, bem-vindo à tua leitura para agosto de 2022. Uma leitura para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Áries. Vamos ver então o que Áries precisa saber no mês de agosto. Áries, agora tem os meus contatos aqui na descrição do vídeo. Tem os meus endereços de e-mail, tem ali também meu Instagram. Para caso precisares marcar uma leitura particular ou mesmo se quiseres me mandar uma mensagem, fiquem à vontade, certo? Vamos lá então, vamos ver o que é que Áries precisa saber. Ratos. O chicote. E o livro. Tem um mal sendo cortado, a dama no fundo. Tem um mal sendo cortado ou uma cura sendo feita. O que eu vejo aqui é alguém conseguindo cortar o mal da sua vida. Descobrindo meios de alcançar, de atingir o conhecimento necessário para que consiga vencer essa fase de desafio. E essas descobertas, esses cortes, vamos dizer assim, nessas questões, muitas das vezes elas se referem a coisas que a gente vai descobrindo através do autoconhecimento. Então, não necessariamente aqui tu está cortando uma situação externa. Pode ser também alguém que está conseguindo cortar uma situação externa que te trazia desafios para a tua vida. Seja num relacionamento de amizade, que estava mais te sugando do que te acrescentando alguma coisa, seja num relacionamento amoroso, onde a gente para analisar que o relacionamento ele é feito de troca, né? E para que essa troca aconteça de maneira harmoniosa, é preciso que tenha ali um equilíbrio, né? Eu dou, mas eu também recebo. Não buscando alguém para preencher um buraco, mas porque eu estou transbordando aquilo, o amor e tudo de bom que eu possa transbordar, e a outra pessoa vem para somar. Então é alguém descobrindo questões que precisavam ser trabalhadas ali para que conseguisse cortar de uma vez por todas esse mal. Aqui também pode ser alguém recobrando a saúde depois de um período de doença. Pode ser também. Pode ser que essa cura, vamos chamar de cura, porque se tu tá conseguindo cortar da tua vida um relacionamento que não te trazia, que não te acrescentava, que não te ajudava a crescer, também é uma cura, né, de um relacionamento que também estava doente. Pode ser que venha através de uma outra pessoa. Essas descobertas pode ser que elas aconteçam através de uma terceira pessoa, vamos dizer assim, se a gente está tratando de relação, pode vir através da ajuda de uma mulher, de uma mãe, enfim. Vamos ver o que mais. Com esse livro, eu sinto que é alguma coisa relacionada, sim, ao autoconhecimento. Tem muito forte essa questão aqui, que através do autoconhecimento é que eu consigo entender quais os caminhos, entender qual o fio que me ligava a essa situação de conflito, de dor ou de seja lá o que for. Com esse livro me remete a essas questões de alguém que vem buscando mais informações, vem buscando entender mais, conhecer mais sobre as situações que vem passando. O 4 de copas, uma carta de insatisfação emocional, de desequilíbrio emocional.
4 de paus. O pajem de paus, o 3 de ouros. A imperatriz. Tá vendo aqui? Essa é como se tu estivesse fazendo um corte mesmo, uma cisão em alguma relação na tua vida, em alguma situação na tua vida. E ao cortar isso, tu conseguisse recobrar a autoconfiança, a energia vital voltando para tua vida e tu conseguindo recobrar esse equilíbrio emocional para conseguir continuar criando, para conseguir continuar produzindo na tua vida, para continuar avançando, para continuar crescendo. A imperatriz me fala de crescimento, me fala de abundância, de avanço. E é isso, esse corte que tu vai fazer vai conseguir com que tu recobre essa satisfação para que tu passe dessa fase de insatisfação, de desequilíbrio emocional para uma fase de mais satisfação contigo mesmo, de mais energia, de mais... inclusive, automaticamente, quando tu faz esse corte, tu percebe o quanto isso era o que estava te impedindo inclusive, de produzir, de avançar, de te conectar com situações de mais abundância, seja abundância do que for. Pode ser abundância financeira, pode, mas também abundância de alegria, de satisfação, de felicidade, enfim. Áries, o que mais que Áries precisa saber? O 10 de paus. O 7 de ouros. 6 de espadas. 5 de copas. A justiça. Vou tirar mais. O imperador, a estrela. Os 6 de ouros. Não, viraram muitas. Mais um, por favor. A rainha de copas. O rei de espadas. O eremita. No fundo do maço, a torre. É como se aqui essas situações que tu vem enfrentando, porque é disso que a gente está falando, é desse corte dessas situações, é desse rompimento, é desse romper com situações que não te acrescentavam mais, que não te agregavam mais. Quer dizer, não te agregavam não, agregavam desequilíbrio, descontentamento, insatisfação. E aí o que eu vejo aqui é que essas situações onde causam algum desconforto, é justamente aí que está a importância da gente olhar para essas situações, olhar para essas relações e entender nelas, entender através delas o que eu posso mudar, o que eu preciso mudar. É alguém que está fazendo esse movimento. Bom, o que eu posso fazer com o conhecimento que eu venho adquirindo? Tudo isso que eu venho aprendendo, tudo isso que eu venho estudando, tudo que eu venho entendendo sobre mim, todo esse conhecimento que eu já adquiri através de outras relações, através das minhas experiências, através das coisas que eu venho vivenciando, o que é que eu venho entendendo
que está fazendo com que eu me sinta desconfortável nesse lugar que eu tô. Seja, a gente pode estar falando aqui de amizades, de grupos de amizades. Então, o que é que está me fazendo, de tudo isso que eu venho aprendendo, mas que a mudança ela ainda é interna, mas que eu venho me sentindo desconfortável. Então, o que eu não estou fazendo ainda? O que das coisas que eu já aprendi que eu não estou colocando em prática e que vem ainda me trazendo esse desconforto, que eu venho permitindo que me cause esse desconforto sem fazer a mudança necessária. O eremita fala de essa iluminação interna, de usar esse conhecimento que a gente já adquiriu para seguir em frente, para iluminar o teu caminho. É como se o conhecimento que tu vem adquirindo através das relações, através do teu trabalho interno de autoconhecimento, como é que eu posso fazer para acender essa luz que está dentro de mim e iluminar o meu caminho? Muito embora seja um caminho solitário, seja um caminho que eu sei que eu tenho que fazer sozinho, é um caminho só meu, o caminho do autoconhecimento é um caminho só meu. Eu não posso querer que as outras pessoas que estão ao meu redor sigam comigo, porque cada um está no seu momento e cada um no seu momento vai entender o que é preciso entender para a sua jornada. Quando eu me mudo, eu também mudo o externo. Então, de certa forma, mesmo essas pessoas que ainda não estão no mesmo nível de mudança que eu, e isso não é bom nem ruim, isso não faz de mim uma pessoa melhor do que as outras, nem pior. Apenas cada um está no seu momento. Então, a partir do momento que eu faço essas mudanças em mim, eu também faço as mudanças externas e de certa forma, eu acabo também impactando as pessoas que estão ao meu redor. Esse impacto, claro que sempre é positivo, porque a gente está falando aqui de autoconhecimento, de se conectar com a fonte criadora, de elevar mesmo o teu nível mental, espiritual, psicológico e aumentar o nível nas tuas relações, não permitindo que relações que não te agregam permaneçam na tua vida. Então, uma vez que a gente entende que o autoconhecimento, ele te eleva. Sim, ele eleva o teu nível moral, emocional, psicológico. E tu pode lidar com isso não querendo mudar o outro, não querendo que o outro enxergue, que o outro faça. Não querendo convencer o outro de ficar num lugar que não pertence a ele, não fazer com que o outro entenda. Porque, às vezes, nesse movimento, a gente pode ser que alguém aqui, a gente se lamenta mesmo, né? E pode ser que alguém aqui está justamente lamentando o que... Bom, eu fazendo esse movimento de cortar essas relações que não me acrescentam mais, vou cortar essas pessoas da minha vida. Não era isso que eu queria que elas mudassem também e enxergassem da mesma forma que eu estou enxergando. Só que isso não é possível. Não é possível. O que é possível fazer é a gente entender que pessoas se vão, mas que a gente abre espaço para que novas relações que têm mais a ver com a gente no momento, que têm mais a acrescentar para que a gente continue crescendo, elas possam se conectar. Relações mais justas, de mais equilíbrio. Aqui tem uma finalização de um ciclo bastante... de muita luta, de muito sacrifício, de coisas que foram muito difíceis de enfrentar. E a gente pode estar falando desse corte ou do que veio trazendo esse momento para a tua vida. Das situações que foram acontecendo para que tu chegasse nesse momento. Foram situações que foram de muita luta, muito estresse. A imagem para variar muito ruim, o 10 de paus, mas vocês sabem que ela tá aqui, ó, rodeada por fogo, uma situação muito difícil, que te trouxe muito desequilíbrio emocional, mas que tu entendeu que é como se aqui, ó, esse 7 de ouros, eu sinto que é aqui aquela descoberta que foi feita como se alguém tivesse te entregando o ouro, como se o universo estivesse te entregando o ouro, a chave, a descoberta para que tu consiga cortar de vez os laços que te uniam a essas relações de desequilíbrio.
Acho que ficou claro, né? É como se alguém aqui tivesse como se o universo aqui tivesse te entregando esse conhecimento para que tu... É como se fosse, virou a chave, o universo te entregou, ó, tá aqui o que tu precisa saber para tu virar essa chave e cortar de vez essa situação, finalizar de vez essa situação, para que tu entenda de uma vez por todas que não tem como a gente mudar ninguém, não tem como a gente querer mudar e querer que as pessoas nos acompanhem, cada um é único e faz a sua caminhada do jeito que tem que fazer. Ó, a chave para que vocês consigam finalmente seguir essa viagem, continuar essa viagem que é a vida, que é essa caminhada de autoconhecimento e que é muitas vezes necessário para que a gente corte pessoas e situações que a gente se afasta naturalmente, a gente que fica insistindo, querendo mudar as pessoas, querendo que elas permaneçam no caminho da gente. O que a gente precisa entender é que é importante a gente confiar e deixar que as coisas aconteçam com mais leveza, abrindo espaço para as coisas novas chegarem. Uma situação de equilíbrio aqui, a justiça fala dessas situações kármicas que vêm para a vida da gente, fala da justiça divina na vida da gente, trazendo as situações que a gente precisa, a condição que a gente precisa para mudar aquela situação. E aí eu vejo aqui uma situação, um resultado de todo esse trabalho muito positivo, como alguém tomando conta de novo das suas coisas, podendo como é que eu vou dizer, podendo criar uma vida de mais harmonia, de mais satisfação, recobrando, até encontrando de novo aquela luz no fim do túnel, aquela esperança, renovando a esperança de que a gente precisa deixar ir. A vida é sobre soltar, é sobre deixar ir, porque a vida é movimento. A gente não pode reter nada na vida da gente. Muito menos aquilo que a gente já sabe que precisa ir. É agir com leveza aqui, é alguém que entendeu essa dinâmica, que está agindo com mais leveza, recobrando aqui a esperança, a alegria, a satisfação plena pela vida. Aceitando aquilo que precisa ir dessa torre no fundo do maço, eu vejo isso. E aí, entendendo que quando eu deixo as coisas seguirem o seu curso e irem, o vazio vai ficar e a gente muitas vezes fica pensando, e agora? Tá vazio, o que eu vou fazer para preencher isso? Nada. É importante que a gente encare esse vazio, para que a gente deixe que esse vazio seja preenchido primeiro por nós mesmos e depois pelas coisas, situações, amizades, pessoas que chegam até nós, que tenham mais a ver com a nossa energia, que se conectem mais com a nossa vibração e que assim tenham mais a acrescentar na nossa jornada e a gente na jornada dela. Certo? Que leitura legal. É isso que eu vejo para vocês. Eu desejo uma boa sorte. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.